Quando o apito final soou naquele jogo contra o Palmeiras, o sentimento que tomou conta do torcedor do Grêmio foi pesado. Não foi só uma derrota comum. Foi daquelas que deixam o gremista com a cabeça fervendo, olhando para a televisão e pensando: não é possível que esse time jogou isso tudo hoje. Porque quem acompanha o Grêmio sabe quando o time luta e perde, e sabe quando o time simplesmente não aparece para o jogo. E dessa vez, a sensação foi justamente essa. Faltou intensidade, faltou organização, faltou aquele espírito competitivo que sempre marcou a história do clube. O mais impressionante é que o próprio treinador, Luiz Castro, não fugiu da responsabilidade. Pelo contrário, ele foi direto, sincero, quase duro demais consigo mesmo quando analisou o que aconteceu dentro de campo. E olha, quando um treinador chega depois de um jogo e diz que o trabalho foi fraco, isso diz muita coisa. Diz que ele também viu o que o torcedor viu. Diz que ele também sentiu a falta de atitude que ficou evidente durante a partida. Porque perder para o Palmeiras não é nenhum absurdo. O Palmeiras é um time forte, organizado, competitivo. Mas o problema não foi apenas o resultado. O problema foi a forma como o Grêmio se comportou dentro de campo. Teve momento do jogo em que parecia que o time estava sempre um passo atrás. Chegava atrasado na marcação, demorava para reagir, errava passes simples que normalmente não erraria. E aí o torcedor começa a ficar inquieto. Começa a levantar do sofá, reclamar, gesticular, falar sozinho como todo gremista faz quando o time não rende. Porque o torcedor do Grêmio não aceita ver o time apático. Isso nunca fez parte da identidade do clube. O Grêmio sempre foi conhecido como um time cascudo, brigador, competitivo. Um time que pode até jogar mal tecnicamente em alguns momentos, mas que nunca deixa de lutar. E nesse jogo contra o Palmeiras, muita gente sentiu falta justamente disso. Luiz Castro percebeu isso também. Nas entrevistas depois da partida, ele foi muito claro ao admitir que o desempenho coletivo ficou abaixo do esperado. E isso chama atenção porque nem todo treinador tem coragem de fazer esse tipo de autocrítica. Tem técnico que inventa desculpa. Culpa a arbitragem. Culpa gramado. Culpa calendário. Mas o Castro não. Ele foi direto no ponto. Disse que o trabalho foi fraco. E quando um treinador fala isso publicamente, significa que dentro do vestiário a conversa deve ter sido ainda mais dura. Porque o elenco do Grêmio tem qualidade. Não é um grupo qualquer. Tem jogadores experientes, jogadores jovens promissores e atletas que já mostraram em outras partidas que podem render muito mais. Por isso mesmo a cobrança cresce. O torcedor começa a exigir reação imediata. Porque Campeonato Brasileiro não espera ninguém. Se você tropeça hoje, amanhã já tem outro jogo complicado pela frente. E quando o time entra numa sequência ruim, recuperar a confiança fica cada vez mais difícil. Por isso esse momento exige cabeça fria. Exige análise profunda. Exige identificar exatamente onde o time falhou contra o Palmeiras. Foi posicionamento. Foi intensidade. Foi falta de criatividade no ataque. Ou foi um pouco de tudo ao mesmo tempo? A comissão técnica certamente está fazendo essa avaliação, internamente. Treino depois de derrota costuma ser diferente. Mais silêncio. Mais concentração. Mais cobrança. O jogador sabe quando não entregou o que podia. E o ambiente naturalmente fica mais pesado. Mas também é nesses momentos que um grupo mostra sua força. Times que querem brigar por coisas grandes precisam saber reagir rápido depois de um tropeço. O Grêmio já mostrou em outras temporadas que tem capacidade de resposta. Já passou por momentos difíceis e conseguiu se reorganizar. E o torcedor espera ver isso novamente. Porque a história do clube exige postura. Exige entrega. Exige aquele espírito que fez o Grêmio conquistar títulos gigantes ao longo das décadas. O torcedor não quer ver um time acomodado. Quer ver um time inconformado com derrota. Quer ver jogador irritado com o próprio desempenho. Quer ver reação dentro de campo. E talvez a autocrítica de Luiz Castro seja o primeiro passo para isso. Reconhecer erro é importante. Mas mais importante ainda é corrigir. É transformar frustração em combustível para melhorar. Nos próximos treinos, certamente muita coisa vai ser ajustada. Posicionamento defensivo. Saída de bola. Criação de jogadas no meio-campo. Movimentação ofensiva. Tudo será analisado com lupa. Porque quando um treinador assume que o trabalho foi fraco, ele também assume a responsabilidade de melhorar.
e melhorar rápido. Porque o calendário do futebol brasileiro não dá trégua. A próxima rodada já está ali na esquina. E o torcedor gremista vai assistir esperando uma resposta. Esperando ver um time diferente. Mais agressivo. Mais organizado. Mais comprometido. Porque a camisa do Grêmio pede isso. Pede raça. Pede luta. Pede competitividade do primeiro ao último minuto. Derrota faz parte do futebol. Todo time perde em algum momento. Mas o que realmente importa é a reação depois da queda. E agora chegou a hora do Grêmio mostrar que aprendeu com esse jogo contra o Palmeiras. Mostrar que a autocrítica do treinador não foi apenas discurso, mas o começo de uma mudança de atitude. Porque o torcedor pode até ficar irritado com uma derrota. Pode reclamar. Pode criticar. Mas quando vê o time reagindo, lutando, mostrando evolução, ele volta a acreditar. E no Grêmio, acreditar sempre fez parte da história. Agora vamos para a próxima notícia. O silêncio que paira sobre o entorno do Grêmio nas últimas horas tem deixado o coração do torcedor inquieto. Nos corredores da arena, nas redes sociais e nas rodas de conversa entre gremistas, um assunto começou a surgir de forma tímida, quase como um sussurro: a possível despedida de Walter Koenemann. Ainda não existe confirmação oficial. Ninguém do clube veio a público bater o martelo. Mas os rumores começaram a ganhar força. Quando se trata de um ídolo tão identificado com a camisa tricolor, qualquer sinal já é suficiente para provocar um turbilhão de emoções. Para quem acompanha o Grêmio de perto, imaginar o time sem Koenemann é quase como imaginar a defesa sem alma. Desde que chegou ao clube, o zagueiro argentino construiu uma relação muito forte com a torcida, baseada em entrega, raça e identificação com o espírito gremista. Não é apenas um jogador que veste a camisa, é alguém que parece sentir cada dividida como se fosse a última da carreira. Nos últimos dias, algumas movimentações começaram a levantar suspeitas entre os torcedores mais atentos. Comentários nas redes, mensagens misteriosas e até gestos que podem ser interpretados como despedida começaram a alimentar a especulação. É claro que muita coisa pode ser apenas interpretação exagerada da torcida, mas quando o assunto é um ídolo, qualquer detalhe vira motivo de preocupação. O que se comenta nos bastidores é que Koenemann estaria avaliando seu futuro. A carreira de um jogador profissional é cheia de ciclos, e mesmo os atletas que criam raízes profundas em um clube acabam, em algum momento, pensando no próximo passo. Ainda assim, para o torcedor gremista, aceitar esse tipo de possibilidade nunca é algo simples. Koenemann não é apenas um defensor técnico. Ele representa uma mentalidade. Representa aquela postura de guerra que sempre marcou os grandes times do Grêmio ao longo da história. Cada carrinho, cada bloqueio, cada dividida no limite ajudou a construir uma imagem de jogador que honra a camisa como poucos. Por isso, quando surge qualquer rumor envolvendo sua despedida, a torcida imediatamente reage com uma mistura de tristeza, gratidão e esperança. Tristeza pela possibilidade de ver um ídolo se despedindo, gratidão por tudo que ele já fez dentro de campo, e esperança de que tudo não passe de um mal-entendido. A relação entre Koenemann e o Grêmio sempre foi muito especial. Desde sua chegada, ele rapidamente conquistou o respeito do grupo e o carinho da torcida. Não demorou para que se tornasse um dos líderes do elenco, mesmo sendo estrangeiro. Sua postura dentro de campo falava mais alto que qualquer discurso. Os títulos conquistados com a camisa tricolor ajudaram a consolidar ainda mais essa relação. Koenemann esteve presente em momentos históricos, batalhas memoráveis e jogos que ficaram marcados na memória do torcedor. Sua imagem comemorando, vibrando e defendendo cada bola se tornou símbolo de uma geração vencedora. Mas o futebol é dinâmico. O tempo passa, novas fases surgem e decisões difíceis acabam sendo tomadas. A possibilidade de que Koenemann esteja refletindo sobre seu futuro é algo que, embora doloroso para a torcida, faz parte da realidade do esporte. Entre os torcedores, a discussão começou imediatamente. Alguns acreditam que o zagueiro ainda tem muito a oferecer ao Grêmio e que sua permanência seria fundamental para manter a identidade defensiva da equipe. Outros entendem que talvez esteja chegando o momento de iniciar um novo ciclo. O curioso é que, mesmo sem confirmação oficial, a simples possibilidade já fez muitos gremistas revisitarem memórias recentes. Jogos decisivos, finais históricas, momentos de superação e atuações gigantescas começaram a circular novamente nas redes sociais. Cada vídeo, cada foto,
Cada lembrança reforça o tamanho da importância de Kahneman para o clube. Não se trata apenas de números ou estatísticas. Trata-se de impacto, de presença, de identidade. O torcedor gremista sempre valorizou jogadores que demonstram entrega total, dentro de campo. E Kahneman representa exatamente isso. Ele nunca foi de economizar esforço. Sempre jogou no limite, como se cada partida fosse a mais importante da sua carreira. Talvez seja justamente por isso que sua conexão com a torcida seja tão forte. O gremista se reconhece naquele estilo de jogo. Se identifica com aquela postura combativa, com aquela disposição de lutar por cada centímetro do campo. Nos últimos anos, Kahneman enfrentou também desafios físicos. Lesões, recuperação, momentos difíceis que poderiam ter afastado qualquer jogador comum. Mas ele sempre voltou. Sempre encontrou uma forma de retornar e ajudar o time. Esse espírito de superação só aumentou ainda mais o respeito que a torcida tem por ele. Não é apenas o jogador dentro de campo que importa, mas a história que ele construiu vestindo a camisa tricolor. Agora, com esses rumores surgindo, muitos torcedores começaram a refletir sobre o que significaria uma eventual despedida. O futebol é feito de ciclos, mas algumas despedidas sempre deixam um vazio difícil de preencher. Kahneman se tornou parte da identidade recente do Grêmio. Sua presença na zaga ajudou a formar uma defesa que ficou marcada na história do clube. Uma defesa sólida, combativa e respeitada. Mesmo que seja apenas especulação, pensar no Grêmio sem Kahneman já provoca um sentimento estranho. Afinal, foram tantos anos vendo o argentino defendendo o escudo com tanta paixão. Mas ao mesmo tempo, existe também um sentimento muito forte de gratidão. Independentemente do que venha a acontecer no futuro, a história de Kahneman no Grêmio já está eternizada. Ele não precisaria fazer mais nada para ser lembrado como um dos grandes defensores que passaram pelo clube. Seu legado já está escrito. Ainda assim, o torcedor gremista continua esperando por notícias. Esperando que tudo não passe de um rumor. Esperando que Kahneman continue vestindo a camisa tricolor por mais tempo. Porque quando um jogador cria uma conexão tão verdadeira com o clube, a torcida sempre quer que essa história dure para sempre. Enquanto isso, as conversas continuam, os debates seguem, e a expectativa cresce. O futebol é cheio de surpresas. Muitas vezes, os rumores acabam se transformando em realidade. Mas até que exista alguma confirmação oficial, tudo permanece no campo da especulação. E talvez seja justamente essa incerteza que esteja deixando o coração do torcedor tão apertado. O que ninguém pode negar é que Kahneman já escreveu seu nome na história do Grêmio com letras enormes. Independentemente de qualquer rumor, despedida ou decisão futura, uma coisa é certa. O torcedor gremista sempre vai lembrar de Walter Kahneman como um verdadeiro guerreiro tricolor. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você acredita que Kahneman pode realmente estar se despedindo do Grêmio ou acha que tudo não passa de especulação? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a opinião da torcida é sempre fundamental. E se você gosta de acompanhar notícias, rumores e tudo que envolve o nosso tricolor, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like para fortalecer. Assim você não perde nenhuma novidade e ainda ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos para todos os torcedores.